Por que trabalhar demais não te faz próspera? E o que te faz? Eu vou revelar tudo aqui nesse vídeo, aqui no canal Negócios da Essência. A primeira coisa que eu quero trazer para você é a consciência de que para você alcançar a prosperidade, você não precisa do esforço. E você, na verdade, para que você possa alcançar a prosperidade, você precisa acessar a frequência. Você precisa acessar a coerência e a presença. Essas são as chaves de um negócio alinhado com a sua alma. E a prosperidade com liberdade só vai acontecer quando você estiver realmente servindo a fonte, a esse algo maior, invisível, que a gente não consegue enxergar. Você pode até trabalhar 12 horas por dia, seguir todas as fórmulas, e mesmo assim continuar exausta, travada e com medo de cobrar o que o seu serviço e o que o seu negócio vale. Esse episódio de hoje é feito, né? Foi feito para mulheres que estão cansadas de fazer tudo certo, mas ainda não viverem a abundância que merecem receber, que sabem que merece receber. O primeiro ponto que eu quero trazer aqui para você é sobre o modo sobrevivência. Muitos de nós não entendemos muito sobre isso, mas eu quero trazer aqui para vocês alguns conceitos que podem te ajudar a trazer consciência sobre esse tema. Quando a gente vive a nossa vida no automático, você acorda, faz as mesmas coisas, levanta pelo mesmo lado da cama, escova os seus dentes, pega a sua xícara de café, toma o seu café, vai trabalhar. Grande parte do seu dia você está vivendo com medo, escassez, compensação, somente com emoções negativas. Por quê? Porque você está vivendo no seu passado. Quando nós vivemos no automático, nós estamos vivendo as referências que o nosso cérebro tem sobre o nosso passado. E a partir dessas referências antigas, a gente começa a tomar as nossas decisões. Então, quando a gente vive no automático, a gente começa a sentir as emoções do passado, as emoções comuns. E grande parte dessas emoções, elas foram criadas desde o momento da concepção, né? Da concepção dos seus pais, da sua concepção, até ali os seus 7 anos de idade, porque você cria como se fosse um programa mesmo, um programa de computador. E até esses 7 anos de idade, você tem referências muito diferentes do que as referências que você tem hoje. Primeiro que até ali o seu 1, 2 anos, você não consegue ter linguagem para aquilo que você está sentindo. Então, grande parte das suas emoções, elas não conseguem ser completadas, sequer faladas, citadas. Então, essas emoções, você começa a guardar elas, você começa, de alguma forma, a colocar ela no seu corpo. E o seu corpo, geralmente, é aonde guarda toda e qualquer emoção, porque o seu corpo é a linguagem da sua alma e você não consegue muitas vezes expressar porque você é pequeno, é criança, e aí você começa a guardar no seu corpo e isso vira dor, doença e diversas outras coisas, mas isso é conteúdo para um outro vídeo. Então essas emoções que foram reprimidas na sua infância, né? Ansiedade, medo, insegurança, raiva, ódio, até emoções que são emoções boas, você também reprime, porque você acha que não é certo, ou porque você de alguma forma foi julgada. E aí começam a nascer várias outras coisas que derivam dessas emoções. Ansiedade, culpa por descansar, sensação de se sentir insuficiente. E todas essas emoções, elas, quando você sente elas, o seu cérebro, ele não consegue identificar se isso é passado, presente ou futuro. O seu corpo, ele simplesmente ele entende que você está em um momento de perigo. E aí o seu cérebro, ele direciona
todas as glândulas do seu corpo para começar a jogar na sua corrente sanguínea os hormônios do estresse, cortisol, adrenalina e todas essas coisas. E a grande realidade é que nós, seres humanos, nós somos viciados nessas emoções. Não porque a gente sabe que é viciado, mas porque você já está tão acostumada, acostumado a sentir essas emoções que o seu corpo até sente falta. E aí, muitas vezes você até tem um relacionamento tóxico ou tem uma relação muito difícil com o seu colega de trabalho, com o seu chefe, mas você continua nessas relações porque você é viciada nas emoções que acontecem ao você ter que viver, conviver com essas pessoas. Só que essas emoções, elas são o seu passado. E por conta de você o tempo inteiro ficar jogando na sua corrente sanguínea todos esses hormônios, você começa a gerar uma inflamação geral. Você começa a inflamar grande parte do teu corpo, você começa a desregular todos os seus hormônios e a partir daí você começa a acionar inclusive os genes das doenças. E aí você começa a desenvolver doenças, doenças autoimunes, insônia, burnout, ansiedade, depressão e um monte de outras coisas. Isso são sintomas físicos do modo sobrevivência. O modo sobrevivência, ele é necessário. Quando a gente joga cortisol no nosso corpo, ele é necessário para que a gente possa sobreviver. Mas na selva, para que a gente possa correr, fugir ou lutar de um leão. Mas hoje, na vida que vivemos em 2025, o leão é o seu chefe, é o seu marido, é a sua sogra. No modo sobrevivência, a gente cria para fugir da dor. E no modo essência, que é no modo vivência, a gente cria para expandir a nossa alma. E hoje eu quero ainda mostrar para você que esse esforço todo que a gente vivencia todos os dias é uma armadilha, porque é o nosso ego buscando validação através da produção, da produtividade. Quando a gente não sente que é bom o suficiente, a gente começa a querer provar o nosso valor com a entrega. E aí você entrega, dá, doa, 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 doa. Você dá o seu máximo, você faz várias coisas para que você busque uma migalha de validação do outro. Só que essa migalha de validação do outro nunca vai ser o suficiente. Por quê? Porque não é autossuficiente. Você precisa do outro para você se sentir bom. E isso faz com que você tenha resultados instáveis na vida. Porque se você depende do outro, você é bom, mas se alguém não te valida, você é ruim. E você é bom e você é ruim. E aí, com isso, você tem toda a sua energia drenada. E uma coisa que eu quero te trazer muito claramente aqui: você não nasceu para carregar o seu negócio nas costas. O negócio tem que ser prazeroso. Trabalho tem que ser muito bom. Você nasceu para expressar a sua missão através dele. É por isso que hoje você não está conseguindo prosperar de verdade. Porque é isso que te faz próspera de verdade. A prosperidade não é somente sobre dinheiro. A prosperidade é uma coerência entre a alma, a mente e a sua ação. A prosperidade, o dinheiro em si é uma energia, é uma vibração. Você precisa entender aonde que está a vibração do dinheiro e seguir aquele caminho. Porque é ali que vai estar a oportunidade. Você precisa, para que você consiga ser próspera de verdade, você precisa criar com presença e ancorar no seu campo e usar os seus dons como direção. Esses dons que você criou como efeito colateral dos seus traumas, das suas dores, das suas dificuldades, porque você aprendeu a desenvolver dons que precisavam ser acordados e despertos. E prosperar com leveza exige que você desaprenda a agir através do esforço.
Não é sobre trabalhar 12 horas por dia, não é sobre você fazer mais do que todo mundo, não é sobre a gente, muitas vezes, romantizar o excesso de trabalho. Cansei de muitas vezes ficar naquela coisa de acordar às 5 da manhã e postar que eu acordei às 5 e mostrar que eu sou foda e que eu sou boa e que eu preciso fazer o meu café com pai. Eu nunca fiz, mas eu vejo muita gente fazendo isso. E que eu preciso mostrar que eu sou espiritualizada, eu preciso disso. Enquanto você achar que você precisa fazer, você nunca vai conseguir prosperar com leveza. Porque para você prosperar com leveza, você precisa desaprender a fazer esse esforço. Porque toda vez que você sentir que você precisa provar algo com esforço, eu quero que você pause, eu quero que você respire e volte para sua essência e se pergunte: isso está saindo de qual parte de mim? Porque você precisa voltar para sua essência e tomar as decisões a partir da sua essência. Agora, esse aqui é o nosso primeiro episódio. E hoje eu trouxe um assunto que eu acho muito importante, que é realmente entender por que trabalhar demais não te faz próspera. Agora, eu quero que você me responda, me conta aqui nos comentários. Você sente que ainda vive no modo sobrevivência? Qual parte do seu negócio hoje te drena mais? E comenta aqui embaixo quais temas que você quer que eu traga aqui no nosso canal. Quais são as dificuldades que você está vivendo hoje em relação a você como empreendedora junto com o seu negócio. Vamos juntas criar cada vez mais negócios com essência e com certeza alcançar essa prosperidade que está aguardando o momento de você se alinhar com o seu propósito de vida.